Olá, gente! Que Deus abençoe a todos. É um privilégio a gente poder estar batendo mais um papinho, conversando um pouquinho a respeito das coisas que trazem crescimento para nossas vidas. E claro que eu estou baseando na palavra de Deus, nos princípios de Deus para nossas vidas. Deus, Ele é o fabricante e Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. E nós batemos a cabeça para um lado, para outro, tentamos tantas coisas e não paramos para ouvir o que a palavra de Deus nos fala, não paramos um pouquinho para saber o que Deus tem para nossas vidas. Eu não sei se você conhece a expressão o fim da picada, que é o tema da minha ministração. Quem mais antigo, quem morou no interior, na roça, ele sabe perfeitamente sobre o que é essa picada. Quando nós estamos na fazenda, lá numa mata, em algum lugar de a vegetação fechada, então a pessoa pega um facão, uma foice, e ele sai andando e cortando os cipós, as árvores, até abrir um caminho que se chama lá na roça de uma picada. E aquela picada não é uma estrada, é um caminho geralmente estreito, que passa um cavalo, um burro, uma pessoa, e a pessoa vai andando naquela picada que alguém vê à frente, como eu disse, com uma foice ou um facão, cortando o mato e abrindo aquela picada. Acontece que nem sempre aquela picada teve êxito. Algumas vezes, lá na frente, chegou-te uma grande pedra, um abismo, um rio, uma represa cheia de piranha. Enfim, algum motivo que aquela picada não continuou. E então a pessoa vem andando naquela picada, naquele caminho aberto, e chega naquele lugar lá, não tem mais por onde ir. Então a gente fala, é o fim da picada, não tem mais saída. Essa é uma expressão muito comum no interior do nosso país, as pessoas mais antigas conhecem bastante a expressão fim da picada, e ela é muito usual em nossos dias, principalmente quando nós estamos num problema, numa situação que nós não sabemos como resolver. Quantas vezes a gente teve um problema na empresa, no casamento, na vida pessoal e fala assim, é o fim da picada, ou seja, na enfermidade, né? Quantas pessoas estão fazendo um tratamento e não deu certo, fala, é o fim da picada, ou seja, não tem mais por onde correr. Na Bíblia existem muitos casos de pessoas que se encontraram numa situação como essa, no fim da picada, como eu já expliquei o que significa a expressão. Mas tem um caso bem característico, talvez seja Moisés. Moisés saiu do Egito e levou aquele povo para a terra prometida e logo que saiu, lá na frente, Moisés encontra uma situação sem saída. Na verdade, como eu disse, chegou o fim da picada. Na frente, Moisés tinha um mar. Dos lados tinha cadeias de montanhas, a cadeia do Sinai. Atrás vinha Faraó com seu exército para alcançá-los e destruí-los. E o povo se revoltou, essa história está em Êxodo capítulo 14, e o povo fala para Moisés, puxa vida, será que lá no Egito não tinha sepultura não? Precisava trazer a gente para esse lugar para ser morto e enterrado aqui nesse deserto? Em outras palavras, nós chegamos no fim da picada, não tem mais para onde sair, não tem mais para onde fugir, não tem mais para onde correr, não temos solução, não temos salvação. Nosso caso é um caso perdido. Essa foi a conclusão daquelas pessoas. Sabemos que, graças a Deus, não é a conclusão da história, é a conclusão das pessoas. Muitas vezes chegamos a conclusões erradas em nossas vidas. Precipitamos resultados quando Deus não deu seu veredito. Guarde uma coisa no seu coração. Enquanto Deus não disser que acabou, é porque não acabou. Se Deus disse acabou, acabou. Mas se Deus não disse, não importa se as pessoas falaram, não importa se o laudo médico disse, não importa se os seus amigos disseram, não tem mais jeito, acabou, acabou. Se Deus não disse acabou, continue porque haverá uma esperança. E no caso de Moisés, que eu estava me referindo, foi exatamente assim. Moisés se encontrou naquela situação e falou assim, olha, não tem mais saída. Moisés falou, opa, vamos orar e Deus trará uma solução. Aparentemente não existia solução. Aparentemente não tinha por onde sair. No entanto, Deus fez o sobrenatural. Lembre-se de uma coisa, nós humanos trabalhamos sempre com o natural, com aquilo que a nossa mente pode calcular. E Deus geralmente entra quando não temos mais respostas, não temos mais de onde buscar uma resposta. Deus entra com o seu sobrenatural. Graças a Deus. Por isso que é maravilhoso nós crermos no sobrenatural. É maravilhoso nós crermos num Deus que pode todas as coisas. E Deus fez aquilo que era impensável. Deus mandou que o mar se abrisse. E quando o mar se abriu, o povo passou em segurança e o exército que o oprimia e o exército que vinha no seu encalço, todos foram mortos.
Ou seja, num lugar, numa situação em que parecia que aquelas pessoas não teriam uma resposta, Deus não somente deu resposta a elas, como eliminou aqueles que a perseguiam. É assim que Deus faz. Davi foi um tremendo homem de Deus, um homem que enfrentou muitas guerras, muitas perseguições. Davi enfrentou situações que ninguém teve coragem de enfrentar. Exemplo, Golias. Golias, que era o grande gigante, durante 40 dias desafiou as fileiras de Israel e todos fugiam. No entanto, Davi enfrentou, aparentemente derrotado, porque não tinha uma espada na mão, não tinha uma lança, não tinha uma roupa apropriada para uma guerra, e ele foi e venceu Golias. E Davi escreve aqui, no Salmo 62, versículo 1 e 2, eu gostaria de ler para você, ele escreve uma resposta linda que serve para nós nesse momento, quando estamos no fim da picada. E diz assim, Salmo 62, versículo 1 e 2. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Que coisa, hein? Alguém dizer, eu nunca serei derrotado. Então, quando a gente olha para esse salmo aqui da palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, o Salmo 62, cujo autor é Davi, a gente encontra algumas coisas muito importantes em Deus, que nós precisamos entender que todos nós ou estamos ou estaremos um dia no fim da picada, numa situação que eu disse que nós não sabemos aonde sair, que caminho buscar. Se você está numa situação dessa, ou quem sabe vai passar, lembre-se de anotar algumas coisas que talvez venham te ajudar em toda e qualquer circunstância que você se envolver. Primeira coisa, se você estiver no fim da picada, lembre-se, busque a Deus em oração, sem desanimar. Porque buscar a Deus em oração é uma coisa. Eu coloquei a continuação da frase, sem desanimar, justamente para mostrar que nós, como seres humanos, nós temos tendência a desanimar, porque nós somos acostumados com resultados rápidos. Veja bem, nós temos nosso computador, nós temos nosso celular, e se o nosso computador a gente clica lá para enviar alguma coisa, vamos supor que demorou 15 segundos para enviar. A gente, que porcaria de computador, esse treino não está funcionando. 15 segundos para enviar um arquivo, às vezes nós estamos achando que está demorando, ou o nosso telefone está demorando uma resposta, alguma coisa. Às vezes 20 segundos para nós é uma eternidade. E nós acostumamos viver assim, e nós oramos e nem sempre. Aliás, eu vou dizer uma coisa que não sei se você vai concordar ou não, mas lembre-se de uma pessoa que nasceu, eu fui criado no Evangelho, sou pastor há dezenas de anos, sirvo o Senhor. Se você quer ouvir um pouquinho da experiência, eu vou dizer uma coisa para você. Normalmente, Deus é Deus, Ele faz da forma que Ele quer. Ele basta fazer agora e a coisa vai acontecer. Mas normalmente, as coisas de Deus não são no nosso tempo. As coisas de Deus são um pouco mais lentas. O tempo de Deus, aquele papo furado assim, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus não tarda, não. É nós que queremos antecipar as coisas. Deus sabe o momento certo. Mas lembre-se de uma coisa que na palavra do Senhor nos mostra. Busque a Deus em oração, persevere na oração. A oração vai te ajudar, a oração vai te mostrar algumas coisas que Deus... Muitas vezes a gente acha que oração é, eu vou pedir e Deus vai responder. Isso é oração. Não, não. Oração é comunhão com o Senhor e nessa comunhão muitas vezes Deus revela algumas coisas que precisam ser mudadas em nossa vida e em nosso coração. Então, primeira coisa, persevere na oração. Segunda coisa, aprenda a esperar em Deus. É fácil? Não, não é. Esperar em Deus não é fácil. Muitas vezes nós queremos dizer, não, olha, eu espero em Deus quantos anos for preciso. E a gente vê, olha, Noé esperou 100 anos, Abraão esperou 25 anos. E a gente vai olhando aqueles homens que realmente esperaram a promessa de Deus muitos anos. E nós achamos que é fácil. Não, não é. Nós somos imediatistas, como eu acabei de falar, e nós queremos respostas rápidas. Não é fácil. Mas lembre-se de uma coisa, toda perfeição, ela vem pela persistência. Tudo. Se eu quero tocar bem, eu preciso persistir nos meus estudos. Se eu quero falar bem, eu preciso persistir no meu estudo. Se eu quero me dar bem nas provas, eu preciso persistir nos meus estudos. A vida é assim. Uma pessoa trabalha com arte, ele precisa perseverar na pintura, sei lá o que ele faz, para que ele possa se dar bem. A vida é assim. Então, persevere. É fruto do Espírito. Perseverança é fruto do Espírito. Guarde no seu coração. Terceira coisa importante. Não tema as adversidades. Veja bem que muitos homens de Deus, ou quase todos, enfrentaram adversidades.
Quando Deus, através de Moisés, manda 12 espias ir para a terra prometida, é interessante notar que aqueles 12 espias, entre eles haviam 2 homens, que eram Josué e Calebe. Todos viram os gigantes, todos viram as dificuldades daquela terra, todos viram que seria difícil. No entanto, Josué e Calebe, eles viram, mas creram que Deus os sustentaria diante da adversidade. Então, no momento da adversidade, não tema. Sabe, nós vamos olhar, colocar o foco em Deus. Quando nós colocamos o foco somente no problema, quando nós colocamos o foco nas lutas que nós passamos, nós vamos ter dificuldade. Mas quando nós colocamos o nosso foco em Deus, não há problema que seja tão grande quanto o nosso Deus. Então confie no Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, que Deus, Ele é poderoso. Então, tire o seu foco das adversidades e coloque o seu foco em Deus. Quarta coisa, aprenda o poder da felicidade. Como é importante a gente ser feliz. Sabia que toda pessoa mais feliz, ela tem mais capacidade de vencer as lutas, as dificuldades, as enfermidades. Deus nos fez para ser felizes. A gente olha uma criancinha, um bebezinho, todo bebê, ele tem que estar feliz. Se um bebê não está feliz, alguma coisa não está normal naquela criança. Porque Deus nos colocou esse potencial de sermos pessoas felizes. Qual é o homem que não gosta de ver a sua esposa dando um sorriso para ele? E vice-versa, é claro. Qual é o pai e a mãe que não quer ver o filho sorrindo? Qual é o filho que não quer chegar em casa e ver o pai e a mãe sorrindo? A alegria é algo que vem do coração de Deus. O diabo odeia a gente feliz. E nós, queridos, nós queremos fazer o diabo ficar triste e a gente ficar feliz. Quando nós somos felizes, sabe, o inferno fica triste. Por isso que eu quero deixar o inferno todos os dias triste, porque eu quero viver feliz todos os dias, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lembre-se disso, aprenda o poder da felicidade. Toda pessoa que é feliz, ela desenvolve melhor seu trabalho, desenvolve melhor tudo aquilo que ela faz. E por último, lembre-se que Jesus é a resposta para essa nova picada, para esse novo caminho. Lembre-se, eu estou falando de Jesus, porque muita gente fala Deus. Não está errado alguém falar Deus é a resposta. Não está errado. Mas para muita gente, vaca é Deus. Para muita gente, dinheiro é Deus. Para muita gente, uma mulher é Deus. Então, eu estou falando de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos que não há outro nome debaixo dos céus. Deus não deu outro nome que sejamos salvos que não seja através do nome de Jesus Cristo. Jesus lá em João 14,6, ele fala assim, eu sou o caminho. Vou parafrasear, eu sou a picada, daquela que nós falamos. Eu sou esse caminho que está fechado, eu posso abrir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu querido, Jesus é melhor do que qualquer outra coisa. Talvez você tenha dinheiro, mas o dinheiro não vai resolver tudo. Talvez você tenha bons amigos, mas seus amigos não poderão resolver tudo. Talvez você tenha um pai e a mãe muito amoroso, que te dá condições, mas seu pai e sua mãe não vai poder resolver tudo. Talvez você tenha um médico amigo, ou você tenha um plano de saúde, ou você tem dinheiro para comprar os remédios, mas isso não poderá trazer saúde. Existem ocasiões na nossa vida que só Jesus pode nos ajudar. E eu quero falar 2 coisas principais. Primeiro, a salvação. Deus nos fez para sermos salvos. E nós só seremos salvos através de Jesus Cristo. Segunda coisa, pecado e culpa. Não há uma pessoa feliz na face da terra que possa ter um pecado na sua vida e a culpa. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados e tirar a culpa de nossas vidas. Nós podemos comprar remédio, podemos ir no psicólogo, podemos fazer uma terapia, mas tirar a culpa só Jesus através do seu sangue. Por isso que é maravilhoso nós confiarmos no Senhor. Por isso que é maravilhoso crermos nesse Evangelho que pode transformar qualquer pessoa, qualquer ser humano. Por isso é maravilhoso nós queremos no Senhor que por mais que eu possa crer que eu estou no fim da picada, haverá sempre uma resposta, haverá sempre um caminho. A palavra de Deus diz que por 7 caminhos o inimigo pode vir contra nossas vidas, mas ele fugirá da nossa presença. Lembre-se, Jesus é o caminho. E se todas as portas fecharem para você, saiba que Ele abrirá. Ele pode abrir um novo caminho de uma nova vida que nós podemos ter em Cristo Jesus. Pense sobre isso, que Deus te abençoe e até o próximo programa para a glória de Deus.